Considera-se que o Império Armênio se estendia pelo Irã, Turquia, Azerbaijão e Geórgia. Hoje em dia, o território armênio contém 29.743 km², que, ao se comparar com os estados do Brasil, é um pouco maior que o estado de Alagoas. O povo armênio se instalou em países como Geórgia, Irã, Rússia e na atual Armênia. Porém, após o Holocausto Armênio, que ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial, muitos deles emigraram como refugiados para os países como Estados Unidos, Brasil e França. No Brasil, há cerca de 9 a 120 mil armênios, que se concentram nas cidades de São Paulo e Osasco, e têm uma alta participação no comércio. A antiga Armênia foi a primeira nação considerada cristã. Hoje em dia, os armênicos seguem a Igreja Apostólica da Armênia, uma igreja ortodoxa oriental. Além de ser capital do país, Yerevan é a capital cultural da Armênia, onde os principais museus, teatros, mercados, orquestras se localizam nas cidades. Alguns cantores e bandas armênias ou de descendentes de armênios conseguiram se destacar no cenário mundial, como o cantor Cher e a banda de metal System of a Down. A língua falada é o armênio, que se diferencia entre regiões onde o ocidental é mais falado por migrantes que viviam ao redor do mundo, e o oriental é falado na Armênia, no Irã e em algumas regiões da antiga União Soviética. O século XX ficou marcado como um dos séculos de catástrofes e morticínios. As duas guerras mundiais levaram cidades inteiras à destruição e milhões de pessoas à morte. Nesse período, alguns regimes de governo que se pautavam por orientações políticas, ideológicas, nacionalistas, eugenistas e racistas levaram a cabo o projeto de extermínio sistemático de povos que julgavam ser inferiores ou que divergiam de seu projeto de expansão territorial, entre outras razões. Os motivos eram inúmeros. Antes dos genocídios dos judeus e ucranianos, houve o genocídio dos armênios, perpetrado pelo Império Turco Otomano. O Império Turco Otomano controlava uma vasta região que ia do Cáucaso, passando pelos Balcãs, Anatólia, Península Arábica e por grande parte do Oriente Médio. A Armênia, que havia sido conquistada pelos turcos, trouxe súdita dos sultões. Durante a Primeira Guerra Mundial, que teve início em 1914, os interesses do Império Turco-Otomano iam contra os de vários povos e nações envolvidos na guerra, inclusive contra tribos árabes muçulmanas. Boa parte dos combatentes armênios, bem como da liderança política e intelectual desse povo, aliou-se a outros povos contra os turcos. Alguns combatentes armênios lutaram juntos aos russos, inimigos históricos do Império Turco-Otomano. As autoridades turcas alegaram tal fator como alta traição e usaram essa justificativa para instituir uma política sistemática de morte contra a população da Armênia. O programa genocida foi autorizado pelo sultão Abdülhamid II e organizado pelo primeiro-ministro turco Mehmet Talat, o ministro da Guerra Ismail Enver e o ministro da Marinha Ahmed Jamal. A estratégia consistia em convocar os soldados armênios para a guerra. Isso implicava deixar as cidades e vilas desprotegidas, ao passo no fronte da batalha os armênios apenas serviam para cavar trincheiras, sendo logo exterminados pelos soldados turcos. 2. Remover a população das cidades, provocando enormes ondas migratórias em direção a campos de concentração no deserto de Deir al-Zor. A justificativa dada para a evacuação dos armênios era uma suposta ofensiva da Tríplice Entente, na medida em que a população, sobretudo composta de mulheres, anciões e crianças, vagava em direção aos campos no deserto. Alguns já morriam no caminho de inanição. As mulheres sofriam abusos sexuais e eram vendidas como escravas. As jovens armênias eram vendidas como escravas e as crianças eram encaixotadas vivas e atiradas no Mar Negro. Relata Nubar, no livro Massacres de Armênios. Os padres também eram queimados amarrados em cruzes, como Jesus, e os fetos arrancados dos ventres das mães, jogados para o ar e aparados na espada. Esse tipo de atrocidade tornou-se intenso entre os anos de 1915 e 1918. Com o fim da guerra,
a Armênia foi anexada à União Soviética. Entretanto, a população de armênios que conseguiu voltar para regiões centrais da Turquia passou a ser novamente alvo de ataques dos turcos, promovidos pelo governo nacionalista de Mustafa, considerado o pai da Turquia moderna. Em 1923, a população armênia na Turquia estava restrita à comunidade existente em Constantinopla. O total estimado de armênios mortos durante esse genocídio foi de 800 mil a 1,5 milhões de pessoas. A Turquia atualmente não reconhece o genocídio armênio e condiciona sua política externa prioritariamente sobre este princípio. Ela diz que os armênios passaram por uma terrível mortalidade e que, na verdade, agiu para defender a soberania nacional. Na Armênia e em alguns países como o Brasil e Estados Unidos, ocorrem manifestações contra o posicionamento da Turquia sobre o genocídio. Apenas 29 países, incluindo o Brasil, reconhecem o genocídio praticado pelo Império Otomano há mais de um século atrás. O Papa Francisco acabou reconhecendo esse episódio em 2016. Após o fim da União Soviética, a Armênia ainda continua dependente da Rússia, principalmente no setor energético, com altas taxas de importações de gás natural e petróleo vindo da Rússia. Hoje em dia, a Armênia é uma república presidencialista governada por Armen Sarkisyan desde 2018. O país tem um IDH de 0,755, que é considerado médio. A relação entre Armênia e Turquia ainda é quase nula por causa da tentativa de acobertamento do genocídio durante a Primeira Guerra.